Nome de batismo, Luísa Helena Barreto Leite Valdez. Nome profissional, Dudu Barreto Leite. Como é que chega esse negócio do Dudu? Eu nasci na África, na Guiné-Bissau. E quando eu nasci, eu fui a primeira criança branca que nasceu na tribo que eu nasci. Aí o pessoal nativo da África olhava para mim e dizia, Dudu, Dudu. A mamãe achou que elas estavam dizendo que eu era muito branquinha, como leite. E achou tão bonitinho eles dizerem isso da filhinha dela, que me pôs como apelido Dudu. Passaram anos, e eu sempre aceitei esse Dudu como branca como leite. Aí, um dia eu estava num seminário internacional de teatro. Naquela época eu estava na Teatro Guaíra, no Rio de Janeiro. Aí quando eu entrei num corredor, tinha uma parede inteira escrito Dudu. Digo, nossa senhora, o que eu fiz dessa vez para estar tão famosa, né? Aí eu aproximei do cartaz e estava escrito palestra, não sei o que, bora, da África. E eu fui ver o que era, né? Fui lá para ver. Aí quando eu cheguei lá, eles estavam falando sobre N coisas, mas entre elas o que queria dizer Dudu. E Dudu queria dizer enegrecendo. Ou seja, quando você pinga o café no leite, ele Dudu. Quando o dia está terminando e começa a noite, é Dudu. Então Dudu é a palavra enegrecendo. Aí eu achei lindo, porque o que eles estavam dizendo para a mamãe, que ela não entendeu, é que eu não ia ficar branca daquele jeito o resto da vida, né? Que eu ia pegar uma corzinha com o tempo. E aí quem adotou o nome e o apelido Dudu fui eu. Que eu achei muito bonito esse negócio de ser enegrecendo. Então esse aí é o Dudu. Durante um período eu assinei 2 filmes, eu acho que eu fiz, como Luísa Helena... Não, Helena Barreto Leite. Porque na época tinha uma atriz que chamava Heloísa Helena. E para não haver confusão, eu pus Helena Barreto Leite. Aí um dia a Cacilda estava fazendo um programa de das peças que nós fizemos, e ela disse, Dudu, qual é o nome que eu ponho no programa? Eu digo, Helena Barreto Leite, é meu nome profissional. Ela disse, gente, é ridícula. Todo mundo conhece você como Dudu. Por que eu vou pôr Helena Barreto Leite? E tacou no programa, Dudu Barreto Leite. Bom, eu nunca mais me livrei do Dudu. E fiquei sendo uma pessoa que tem um apelido masculino, com o nome que é Luísa Helena, não chama Eduarda, nada. E essa é a história. Bom, então, passando do nome, vamos à carreira. Eu sou filha de Maria Barreto Leite, que era uma atriz, diretora, escritora. Sou sobrinha de Luísa Barreto Leite, que também era professora, diretora, atriz. Sou irmã de Vera Barreto Leite, manequim internacional. E não, quando eu casei com um rapaz que queria fazer carreira teatral. E aí juntou uma coisa com a outra. O nome que eu tinha, com todo o conhecimento desde a infância na área, e, logicamente, igual um filho de pai que tem hospital vira médico, eu também virei atriz porque eu era Barreto Leite. Depois de mim, tiveram meus primos também, Barreto Leite Santos, também fizeram carreira, e agora minha sobrinha, filha da Vera, Mariana de Moraes, que é cantora, atriz, também da família. Bom, então você vê que é uma carreira de continuidade familiar. Como é que eu começo no teatro? Eu começo no cinema. Eu tenho 7 ou 8 anos. Mamãe vai fazer um filme na praia, ali me esqueci o nome da praia. E eu tava lá, no meio. Aí precisaram de uma menina. Aí eu tava lá à mão, foi meu primeiro filme.
Quando nós fomos pro cinema assistir, eu gritava pra minha mãe, mamãe, mamãe, olha eu lá, olha eu lá, olha eu lá. Foi assim que começou a minha carreira. Porque eu estava ali, no caminho, atropelando as pessoas, eu entrei e comecei a fazer. E continuei nessa mesma batida. Eu estava no teatro uma vez, visitando o Sérgio Brito e o Sérgio Cardoso, que eram meus amigos, e uma atriz brigou com a Maria de la Costa. Aí a Maria de la Costa pôs ela na rua. Eles iam fazer um grande turnê. Aí ficou aquele negócio, quem é que substitui, quem é que não substitui. Aí o Sérgio Brito disse assim, uai, põe a Luiza Helena. Ela me conhecia desde menina. Ele disse, você é atriz? Eu digo, eu sou. Ou melhor, eu achava que era. Ela disse, Kuznet, faz um teste com ela. Aí o Kuznet me trancou num camarim e conversou comigo durante 1h30. Foi meu primeiro diretor. E o mais genial de todos eles. 1h30 ele disse, sobe e se veste. Eu subi e me vesti. Me maquiei e desci. Quando eu desci, a Maria olhou para mim e disse assim, a senhora quer alguma coisa? E ela me conhecia desde menina. Com 1h30, ele compôs o personagem. Foi impressionante. Aí eu trabalhei com ela nessa turnê, fazendo 5 peças. Depois voltei para São Paulo. E aí entrei no TBC, que na época era o grande teatro de São Paulo. E quem era o diretor era o Zimbinski, que também me conhecia desde menininha. Aí me colocou no primeiro espetáculo que eu fiz com a Cassandra Becker. Divórcio para 3 era a tradução. Bom, e foram 40 anos de teatro, cinema, televisão. E eu só larguei o teatro quando a repressão começou a perseguir mesmo, não tem outra palavra para dizer, a intelectualidade brasileira. Pensava-se, não precisava nem pensar muito não, pensava-se um pouquinho só, já passava a ser inimigo do poder. E aí começaram a censurar as peças que eu estava montando. Eu estava montando uma peça que chamava-se O Elevador, do César Vieira, e ele tinha transformado o personagem principal de homem para mulher para mim fazer, para poder fazer. Censuraram a peça, cortaram em 1000 pedaços. Eu não aceitei mais fazer teatro todo picado. E aí eu larguei o teatro e fui trabalhar como... não, antes disso, nesta mesma época, nos anos 70, eles me prendem. A minha mãe e meu carro. Nós fomos presas juntos, todos 3. E foi uma época muito traumática para mim. Porque a minha característica principal, a principal, quer dizer, você quer dizer, quem é que conhece a Dudu, tem 2 características principais. Primeiro, não minto por hipótese nenhuma. Segundo, não me prendam. Então, minha meta de vida é a verdade e a liberdade. Aí me prendem, onde eu era obrigada a mentir e me tiraram a liberdade. Então foi muito traumático para mim, muito traumático. Mas como eles não conseguiam identificar em que organização eu pertencia, e nessa época eu já não fazia mais teatro, exatamente por causa da censura, eu estava trabalhando como diretora de produção da companhia do Jean Manzon. E o Jean Manzon, que era um produtor francês, de grande sucesso na época, era um dos financiadores da repressão. Então, eu sendo produtora e trabalhando na equipe deles, não acreditavam que eu fazia parte de nenhuma organização, como eu não fazia mesmo.
E aí eles não conseguiam identificar a culpa. E tinha sido uma prisão muito errada, primeiro porque eu era muito famosa. Segundo, porque eu estava representando uma companhia que representava o financiamento daquela pantomima poder se realizar. Então o que eles fizeram? Não me prenderam em momento nenhum, eu fiquei sob interrogatório durante 4 meses. E como eles não podiam me tocar, porque eu estava muito vigiada, minha irmã, que na época era manequim internacional, tinha vindo de Paris, tinha o Jamanzon, aquela coisa arada toda, eles não tocaram em mim, mas me puseram debaixo da sala de tortura. E eles torturavam 24 sobre 24 horas. Então eu passei a ter um traumatismo sério a qualquer movimento de dor, a qualquer grito. Hoje eu não assisto um filme, por exemplo, e já faz muitos anos isso, hein? Eu não assisto um filme que tenha grito, que tenha repressão, eu não consigo ver. E aí eu fui solta, muito traumatizada, saí de São Paulo. Montei um restaurante numa cidadezinha muito simpática chamada Antonina, no Paraná. Fiquei lá 3 anos. Aí o pessoal de Curitiba começou a me cercar. Ah, Dudu, você não vai dar uma aula pra gente, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Aí tanto falaram, que eu digo, tudo bem, vou. Uma vez por semana eu vou a São Paulo e dou aula pra vocês. Aí comecei assim, a ir pro Teatro Guaíra uma vez por semana, fui me envolvendo. A minha área era muito mais essa área do que a área de restaurante. Acabei montando um curso, no mesmo molde do curso que eu tinha feito em Paris, que é um curso do experimento, pouca teoria, muita experiência, muito experimento. Aí montei isso, depois passei a pertencer ao grupo de organização do Teatro Guaíra. Aí em 80, quando há a abertura, a gente consegue eleger o Richa, o pai, e eu entro na Secretaria de Cultura e vou ser diretora artística do Teatro Guaíra. Vocês veem que dá uma volta comprida e complexa para as coisas acontecerem. Bom, muito bem. Nesta parte da prisão, o que aconteceu no final das contas? Aconteceu que eu fiquei de tal forma revoltada que hoje eu sou uma pessoa profundamente contra qualquer movimento repressivo, qualquer que seja. Bom, muito bem. O que você quer mais? Lorena. Como é que eu venho parar em Lorena? É lindo. É assim. Papai monta uma firma que chama Empral. E ele resolve fazer uma sociedade com um americano, que eu não vou lembrar o nome dele nem morta, e começa a procurar uma cidade entre São Paulo e Rio para montar uma fábrica. Isso é nos anos 53, 54, por aí. Chega aqui em Lorena, ele começa a ver Pinda, Guaratinguetá, porque ele fica rodando em volta do Clube dos 500, porque ele sabia que o Clube dos 500 era exatamente entre São Paulo e Rio, posto que chamava Clube dos 500 porque tinha 250 cariocas e 250 paulistas.
que se encontravam um final de semana no meio do caminho, que era o Clube dos 500. E aí papai ficou rodeando esse Clube dos 500, porque ele conhecia essa história. E aí o prefeito daqui, que também não vou lembrar o nome agora, resolve fazer o Parque Industrial de Lorena. Tanto que até hoje o bairro chama industrial, mas só tem uma indústria, que era a Empral. Nunca fizeram mais nenhuma indústria lá. Aí papai montou a fábrica e do lado da fábrica ele fez uma casa que era uma chacrazinha. Os meus filhos, papai foi casado 2 vezes. No segundo casamento dele, ele tinha 2 filhos. E eu tinha 2 filhos. Como é que essas 4 crianças se distribuíam? O mais velho era meu, o seguinte era do papai, que era o Zé Valdez. O seguinte era do papai, o Antoninho Valdez. E o terminava no meu filho, que era o Jean-Pierre. Eles adoravam vir para cá, adoravam, porque o papai tinha piscina, sauna, cavalinho, era uma delícia. E como eu trabalhava demais em cinema, teatro, televisão, muito, cada tempinho que eles tinham, cada fériazinha, cada coisa que eles tinham, eles vinham para cá. E eu vinha nas segundas-feiras, que era meu feriado. Porque os atores não trabalham sábado e domingo. O que eles têm folga na segunda-feira. Então eu vinha nas segundas-feiras. Bom, Natal, todas essas coisas eu vinha. Inclusive fazia uma verdadeira via sacra, porque eu ia para o Rio, que a metade da família Barreto Leite estava no Rio. Então eu ia para o Rio, passava a noite de Natal no Rio, pegava um ônibus, vinha para Lorena e passava o almoço de Natal com o papai. E eu fui fazendo amigos aqui em Lorena. A Alice Barreto, a Josi, Josefina Boca... não vou conseguir dizer o sobrenome dela. E eu fui fazendo amigos aqui. Então esses amigos depois passaram a me acompanhar a minha vida toda. Porque isso foi... Eu acho que essa novela começa em 50, porque Jean-Pierre é de 55. Ele nasce na Europa. Jean-Pierre era francês. Jean-Pierre era, lógico, francês. E esse período que eu estou contando, eu já tinha voltado para o Brasil. E é mais ou menos entre... O Jean-Pierre estava com 4, 5 anos, 55, 60, 61, 62, nessa época. E aí eu fui fazendo esses amigos aqui, até o dia que o papai ficou muito doente. Aí foi 70 e qualquer coisa. Aí eu vim para Lorena para acompanhar ele. E ele morreu. Morreu, a minha irmã disse para mim, alguém tem que ir a Lorena para defender nossos direitos. E esse alguém que veio para Lorena fui eu. Eu tenho um recorde na distribuição de uma herança que faz 25 anos que eu estou aqui e este inventário não acabou até hoje. Eu ia escrever uma peça que ia chamar Fala-se as Partes, porque durante esses 25 anos, eu não posso dizer nem que é perseguição de um juiz, porque nesses 25 anos passaram mais de 10 juízes. Mas é assim, cada vez que esse processo cai na mão do juiz, ele diz assim, ouça-se as partes. Ouça-se as partes. E as partes estão falando nesses 25 anos e o processo não anda. Bom, então é essa que eu faço em Lorena. Ou seja, persigo um inventário que não fica pronto. Mas nesse meio tempo,
eu fiquei trabalhando. Porque eu sempre vivi do meu trabalho. Então, eu morei em Curitiba, em que eu trabalhei no Teatro Guaíra, em que eu tive uma companhia que chamava Saltimbancos. Quando o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba, eu tinha um grande sonho, que era montar um teatro caminhão para ir nos bairros. E ele montou para mim esse teatro caminhão. Nós fizemos 4 peças nesse teatro caminhão. Uma das peças, inclusive, escrita por mim e pela Yara Silveira, chamada Bombom no Mundo do Teatro. Fizemos Liberdade para... não me lembro mais também o nome. Fizemos 4 peças nesse teatro caminhão. Morei em Santa Catarina, onde eu tive... o papai resolveu montar uma firma lá. O Zé já tinha morrido. O papai ficou muito traumatizado com a morte do Zé. Aí o papai resolveu montar lá em Santa Catarina uma fábrica de artefato de cimento para pavimentação de rua. Chamava Pavicate. E aí ele me levou para lá. Fui para Santa Catarina. Jean-Pierre também foi para Santa Catarina estudar veterinária em Lages. E depois voltei para São Paulo e aí vim para Lorena quando papai ficou doente. Pronto, essa parte está contada. Mas o que você quer? Os filmes. Os filmes. O nome dos filmes, o que tem de interessante? Bom, teatro, eu fiz muito teatro mesmo. Só com a Cacilda Becker eu fiz 3 turnês importantes. Uma turnê foi indo para o Centro-Oeste para a inauguração do teatro em Brasília. Inclusive tem uma história linda, porque quando nós chegamos no teatro, o teatro estava pronto e o resto do coisa que ia ter museu, uma série de coisas como tem, não estava pronto ainda. Então nós fomos para inaugurar o teatro com 2 peças, que era o Pó de Carrota, o Pega Fogo, que era a grande peça da Cacilda, que ela fazia um menino de seus 13, 14 anos, que era uma criação estupenda. Bom, não dá, é indescritível. É tal maneira estupenda que ela foi apresentar, essa peça é uma peça francesa, ela foi apresentar essa peça em Paris e chegando lá, ela foi aplaudida pela plateia, ela fez em português, hein? Ela foi aplaudida em pé no teatro, na Comédie Française. E entre as pessoas que aplaudiram ela em pé, aplaudiu a atriz que tinha feito, quando jovem, o personagem do menino e que quando era senhora, quando a Cacilda esteve lá, fazia a mãe. Que eram 2 personagens diametralmente opostos. Bom, fizemos essa peça, só que essa peça era de 1 hora. Então nós punhamos outra peça que chamava-se Protocolo. Era uma peça brasileira de época. Aí nós estávamos lá e naquela época se fazia teatro assim. Terça, quarta, quinta tinha 2 sessões. Sexta, sábado tinha 2 sessões e domingo tinha 2 sessões. Não é como agora que se trabalha de quinta a domingo. Se trabalhava de terça a domingo, sendo que tinha matinê na quinta, matinê no sábado e matinê na domingo. Bom, muito bem. Como nós estávamos indo estrear a peça ao teatro, fizemos 2 espetáculos para poder atender todo mundo que queria assistir na época, né? E entre o intervalo de um espetáculo e do outro espetáculo, eu ainda maquiada, com a peruca, tudo do meu personagem, eu fui lá em cima ver uma exposição de pintura belíssima.
E quando eu estava andando, eu era bem menina, eu tinha na época, eu acho que uns 22, 23 anos. Eu estava andando entre as coisas, um guardinha me chamou. Vem cá, menina. Aí eu fui. Ele disse assim, você entende alguma coisa disso aí? Eu digo, por quê? Para entender? Ele disse, não é? Esses quadros não é para a gente entender? Eu digo, não, não é para entender, é para gostar ou não gostar. Ele disse, como assim? Eu digo, quando você olha para o céu e vê aquele belíssimo, aquele pôr de sol, você entende alguma coisa? Ele disse, não. Você acha bonito ou acha feio, não é verdade? Ele disse, é. Quando você vê um temporal se armando, o que você acha? Aí disse, eu acho bonito ou acho feio. Eu fico com medo, eu fico alegre. Eu digo, exatamente, você tem que fazer a mesma coisa. Você olha isso aqui sem ter que entender nada. Você simplesmente olha e vê o que você gosta e o que você não gosta. E desci. Desci e contei isso para Cacilda. Digo, Cacilda, imagina que eu estava lá em cima vendo a exposição, aconteceu babá. Bom, ela disse, é tão boa assim essa exposição? Eu digo, é muito boa. Ele disse, eu vou com você. E subimos. Eu e ela. E aí nós duas, lógico, naquele papo de gente intelectual, né? Profundidade, luminidade, né? Luz, né? Porque vê o ângulo, aquelas blá de intelectual. E aí nós duas fazemos até que ela parou num quadro. Esse engraçado, como é bom esse quadro, né, Dudu? Eu digo, eu também achei o melhor dessa exposição, achei esse aí. É impressionante a força, bola, tal. Eu digo, tudo bem. Aí ele fez assim pra mim, o guardinha. Aí eu fui lá. Ele disse, eu entendi o que você falou. Eu digo, é? E qual que você gostou mais? Qual foi que ele gostou mais? O que a Cacilda achou melhor. A arte é assim. A gente não tem que entender. A gente tem que gostar ou não gostar. Esse negócio de dizer eu não vou ao teatro porque eu não entendo, não tem que entender. Você vai à praia para entender alguma coisa? Você assiste um pôr de sol para entender alguma coisa? Você ama alguém para entender alguma coisa? Não. Então por que a arte tem que ser entendida? A arte tem que ser sentida. Você gosta ou você não gosta. E quando você não gosta, pode ter certeza, os artistas não são tão bons assim. Porque quando eles são bons mesmo, de verdade, você gosta. Pode ter certeza absoluta disso.